Para você que está ligado, conectado no Esporte Interativo, começando mais um Esporte SA, o programa que você sabe traz sempre esse outro lado do esporte, o lado das empresas que investem no esporte, as empresas que também ajudam o esporte a crescer, e a gente vai entender um pouquinho desse marketing esportivo, do porquê que as empresas estão entrando no esporte e o que o esporte também traz de volta para as empresas. E hoje aqui do meu lado um convidado especial, Leandro Rosa. O Leandro, que é o responsável pela parte de comunicação e marketing de Furnas. Furnas que está cada vez mais forte no esporte brasileiro. E ele vai contar um pouquinho aqui para a gente de toda essa estratégia, o que vem pela frente aí, Leandro. Obrigado por aceitar o convite e estar participando com a gente do Esporte SA. Muito obrigado, Fábio. Saudações aos telespectadores e estou aqui à disposição para contar um pouquinho da história de Furnas em relação a essa relação atual com a parte esportiva. A gente estava batendo um papo antes aqui do programa e falando um pouquinho do tamanho de Furnas, né? Furnas é uma empresa enorme, uma empresa antiga, importante no Brasil e que muita gente não conhecia o que é a Furnas. Primeiro, conta pra gente, assim, para quem ainda não teve oportunidade, o que é a empresa de Furnas? Na verdade, Furnas hoje é uma das maiores geradoras e transmissoras de energia elétrica no país, né? Assim, ela é considerada a espinha dorsal do setor elétrico brasileiro, né? Presente em todas as regiões do país. Né? E, como você comentou, nosso grande desafio era como criar um novo modelo de comunicação para apresentar, né, Furnas para a sociedade brasileira. E aí o esporte começou a entrar nessa história de uma maneira mais recente, né? Como que foi essa entrada do esporte nessa estratégia de comunicação de Furnas? Quando isso aconteceu, quais foram os primeiros investimentos de Furnas? Tudo começou, né, vou puxar um pouquinho para trás na parte até de gestão empresarial. Né? Tudo começou em 2011, né? Furnas teve uma mudança empresarial, né, com a colocação do nosso atual presidente, o Dr. Flávio Decá, colocado diretamente pela presidenta Dilma, com uma missão, né, de redesenhar os processos de Furnas e trazer toda uma eficiência operacional e empresarial para a empresa. E coube, né, a nós a missão, né, o desafio de utilizar todas as estratégias e metodologias de comunicação para eficientizar e tangibilizar isso junto ao público, junto à sociedade. E um redesenho de processos internos, né, Furnas, na verdade, não existia uma área de marketing, Furnas existia somente uma pequena área de publicidade, né, que para a grandeza da empresa era muito pouco, né, e frente ao nosso desafio, muito mais assim agravante, né, de conseguir atingir os resultados, nós montamos toda uma estratégia e estruturamos toda uma área de marketing para poder suportar essa estratégia que a gente estava desenhando. E dentro desse redesenho de processo, nós tivemos assim uma visão de montar uma área ligada à parte esportiva. Então nós criamos pela primeira vez na história de Furnas, né, à época de 55 anos da empresa, uma área de marketing esportivo e com, né, a estratégia de utilizar o esporte como uma ferramenta, né, de comunicação com a sociedade. Legal, porque isso essa tendência de profissionalização que acontecia muito, que começaram a surgir as agências de marketing esportivo, mas as empresas às vezes não tinham uma área de interlocução que entendia disso. Então o primeiro passo, a criação dessa área que entendia de esporte, que podia interagir com esse meio. E aí, qual foi a estratégia, quais os esportes escolhidos, qual foi a estratégia de comunicação e quais os esportes que foram escolhidos nesse início? Com a estruturação da área de marketing, nós começamos a ter um maior contato com os segmentos esportivos e começamos a definir algumas estratégias. Assim, Furnas já tinha, né, algumas participações em eventos esportivos, tínhamos um projeto publicitário no Campeonato Carioca de futebol, mas uma coisa puramente publicitária, né, somente de você passar, né, nas placas publicitárias e nas propriedades, visibilidade, o nome Furnas, mas naquele momento não tinha uma eficiência, nenhum valor, não tinha valor, não tinha nenhuma relação. Então nós começamos a reconstruir os projetos, né? Continuamos com esse projeto do campeonato por um determinado período, porque era um projeto que, por ter uma visibilidade muito grande, ele facilitaria, né, e anteciparia os nossos resultados, então nós continuamos a fazer e desenhamos um novo modelo de utilizar essa visão de 2016 dos esportes olímpicos, uma forma de introduzir Furnas nesse cenário, nesse compromisso de desenvolver o esporte olímpico brasileiro, né? E foi quando nós começamos a montar, né, gradativamente a equipe Furnas,
né, ligado ao esporte olímpico, paralímpico, visando as Olimpíadas de 2016. Aí essa oportunidade da Olimpíada, que naturalmente ia ter o público brasileiro com muito mais atenção para isso. E aí, quais são os projetos que estão hoje? Eu sei que tem a equipe Furnas, tem o Clodoaldo, que aliás muito legal, até com o spot na rádio lá que de vez em quando eu ouço, que eu acho muito interessante. Quais são os projetos assim que são mais importantes para a Furnas agora nesse projeto? Nós temos alguns projetos, né? Assim, Furnas historicamente já tem uma relação muito forte com o esporte ligado ao componente social. Então, Furnas, pela parte social, já tinha um contato em alguns projetos. Então, nós temos alguns projetos importantes. Temos um projeto belíssimo chamado Natação Sem Barreiras, que tem até resultados internacionais, que são atletas que possuem síndrome de Down e que competem, né, em nível nacional e internacional. Temos assim, o próprio projeto com o Clodoaldo, né, que a gente tenta ter uma relação maior com os portadores de necessidade, né, criando um maior nível de conhecimento, de acessibilidade para eles. E apostando muito na questão da equipe Furnas, né, de conseguir, né, ter com esse pool de atletas, né, que fazem parte hoje da equipe, conseguir aumentar o nível de disseminação de informação do esporte olímpico, aumentar o nível de visibilidade para eles também, para que eles tenham cada vez mais estrutura e aproveitar, obviamente, todo o perfil deles como grandes formadores de opinião em cenário nacional para levar um pouco da mensagem institucional da empresa para o país como um todo. Isso é legal que você falou assim, que geralmente quando você pega o esporte, o atleta, é porque de alguma forma os valores da empresa, ou alguma comunicação que a empresa quer passar, ela está embutida nos valores daqueles atletas ou desse esporte. Como que isso é trabalhado internamente e como que vocês envolvem esses atletas nessa missão de passar essa comunicação? Pô, Fábio, assim, ótima oportunidade até de mostrar um pouquinho para o país como que isso funciona e como que isso funcionou e qual foi a experiência de Furnas e tem sido a experiência de Furnas com essa relação com os atletas. Nós começamos a construir uma relação com os atletas, que na verdade os atletas hoje eles fazem parte quase que da empresa Furnas, né? Na verdade, hoje eles frequentam, né, as estruturas da empresa de uma forma totalmente natural. Então foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito interessante, que para mim foi uma novidade. Então nós conseguimos construir uma relação que, apesar de ter todo o compromisso, né, profissional, todo o compromisso financeiro que existe, mas criou-se um compromisso institucional natural deles, né? Então o que nós fizemos? Nós começamos a mapear todos os projetos institucionais da empresa, projetos ligados à área de empreendimentos, à área de energia, seja uma energia hidráulica, solar, eólica, projetos ambientais, projetos culturais, sociais, e começamos a trazer os atletas para virarem interlocutores e divulgadores desses projetos. Então, nós começamos a mapear até a vocação dos atletas com cada tema e encaixando eles dentro desses projetos. Nós temos um projeto chamado Furnas Educa, que é ligado à parte educacional, que percorre o país inteiro, visitando instituições de ensino, muitas delas ensinos públicos, de crianças que têm menores condições de acesso à informação, e passando mensagens sobre conservação de energia, sobre educação ambiental, sobre prevenção à prática de queimadas, que é uma coisa que para Furnas nós temos o compromisso de levar isso para a sociedade, né, para não fazer a prática de queimadas. E nós, assim, elegemos a Daiane dos Santos como a madrinha desse projeto. Então a Daiane é atleta que, pela vocação que ela tem, pela característica que ela gosta, ela leva toda essa mensagem junto com os funcionários de Furnas responsáveis por esse projeto. E por aí foi, nós temos uma surfista que faz parte dessa equipe e que tem toda uma relação muito próxima com a parte de meio ambiente. Então nós mapeamos os projetos ambientais que Furnas tem e colocamos a Chloé Calmon, fazendo essa interlocução e passando essa mensagem para a sociedade. E por aí foi, assim, tem sido feito assim, esse casamento entre o atleta e os projetos de Furnas, e o que tem trazido um resultado muito interessante, porque hoje Furnas conseguiu, em 2 anos mais ou menos de avanço desse projeto, aumentar muito a relação com a sociedade, ter um nível de exposição da marca assim,
a níveis históricos, né, que nunca existiu, né, nos 57 anos da empresa, e para a gente muito gratificante, né, além de estar contribuindo com o desenvolvimento do esporte brasileiro, um compromisso de Furnas como empresa pública federal, um alinhamento nosso com toda a estrutura governamental. Então, para a gente é um orgulho muito grande estar assim, conseguindo contribuir com o Brasil como um todo, né? Legal, a gente vai continuar esse papo aqui com o Leandro e assim, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois do intervalo eu quero que você conte para a gente assim, o porquê já investir com tanto tempo antes num projeto olímpico. E uma crítica que muita gente faz das empresas que só chegam em cima da hora querendo pegar e explicar o que é melhor, pegar atletas de ponta que já estão com o nome na história ou pegar os atletas de base, mas isso eles explicam um pouquinho. Depois do intervalo, o Esporte SA volta já. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. Estamos de volta com o Esporte SA, aqui com o Leandro Rosa. E voltando onde a gente tinha parado, Leandro. Muitas empresas só lembram dos esportes olímpicos, dos atletas olímpicos, no ano de Olimpíada e fazem aquelas campanhas que, na minha opinião, um pouquinho mais oportunista ali. E vocês começaram esse projeto muito tempo antes e não só apoiando atletas que já são conhecidos, mas também atletas da base, atletas que ninguém conhece ainda. Como que foi essa estratégia de vocês e qual a diferença desses dois tipos de apoio, do atleta conhecido e do atleta que ainda está começando? Fábio, assim, tudo é questão de estratégia, né? Nós, voltando um pouquinho, quando nós desenhamos, né, o projeto da equipe Furnas, e que nós começamos a trabalhar, né, conceito, metodologia e depois no final até nomes, e nós começamos a identificar que nós não poderíamos cometer o erro, primeiro, de ser um projeto que não tivesse uma visão de longevidade. Então, a primeira coisa que nós definimos, o primeiro item definido foi que o projeto ele teria que ter um grande diferencial, a longevidade. A longevidade era que iria garantir não o sucesso do atleta, mas o sucesso do projeto e o resultado final, que é Furnas atuando como uma parceira do esporte nacional. Uma parceira que está atenta ao esporte, mas atenta muito mais não na questão somente do resultado do atleta. O resultado do atleta é uma consequência do próprio mérito do atleta, do próprio planejamento do atleta, que envolve outros itens que aí estão completamente fora até do conhecimento da nossa empresa. Então, esse item da longevidade eu acho que foi o grande diferencial. E depois, quando nós começamos a sentir uma necessidade, que também nós não poderíamos cometer o erro de apostar somente no desenvolvimento de determinadas modalidades, determinados perfis, determinadas características que poderiam ser até mais vantajosas para a Furnas em termos de exposição de marca, de retorno de mídia, e em detrimento de outros elementos que poderiam ser tão importantes quanto, mesmo não tendo esse nível de exposição. Então, na verdade, nós fizemos... Era buscar esse ponto de equilíbrio. Então, acho que a gente tivemos um fator muito importante, um diferencial muito interessante nessa visão e no desenho dessa estratégia, onde nós conseguimos mesclar atletas performáticos e de grandes renomes, como o César Cielo, como o Arthur Zanetti, com atletas também de grande nome, de grandes repercussões, mas que não são olímpicos, paralímpicos, que era um dos compromissos de Furnas, né? Assim, não deixar de lado o atleta paralímpico, que na verdade tem uma grande importância, uma superação maior, né? Muito maior, e que Furnas já tem uma relação muito grande, né? Hoje Furnas é uma das empresas com maior nível de funcionários portadores de necessidade no país. Nós temos quase 500 colaboradores nossos dentro da empresa que fazem parte de um projeto interno nosso, portadores de alguma necessidade. Então já era Furnas já tinha essa vocação internamente. Então a ideia era externalizar isso, né? Externalizar esse compromisso social de Furnas para a sociedade como um todo. Até que para essas pessoas, provavelmente o Clodoaldo é um símbolo também de superação esportiva, né? Exatamente. Você pega o Clodoaldo, você pega um Daniel Dias, que faz parte da equipe, e outros atletas que não são de tanto renome. E olhando também, atletas que novos valores, novos talentos, que estão ainda almejando se desenvolver, crescer. Então nós conseguimos buscar esse ponto de equilíbrio,
buscar esse ponto de equilíbrio dentro das modalidades como um todo. Então, Furnas hoje ela tem participação no vôlei de praia, ela tem participação nos esportes aquáticos, tanto na natação como no remo, como na vela. Ela tem participação no vôlei como equipe no projeto do RJ Vôlei. Ela tem a participação no judô, no surf, que não é um esporte olímpico, mas é um esporte que a gente identifica com uma grande característica do Brasil, com um litoral enorme e que trabalha muito bem os elementos de negócio de Furnas, que é a geração de energia com água, com vento. Então o surf traz esse elemento estratégico para a gente. Então acho que essa estratégia ela acabou se desenhando e o conjunto desses elementos ela garantiu um sucesso atual, né? A gente pode, acho que dizer assim, e uma visão de um sucesso ou igual ou maior até 2016. Porque até o que você falou, né? Esse mix ele gera uma imagem mais consolidada para o projeto e até para o atleta, como você disse, que é um atleta de base, ainda é uma promessa. Na hora que ele vê que o César Cielo está no mesmo projeto dele, vira uma referência de sucesso muito forte, né? Exatamente. Quando nós temos algumas oportunidades que estão todos juntos. É uma coisa sensacional, uma coisa belíssima. Porque muitos entre eles são ídolos entre eles. E não só por ser ídolos e por serem desportistas, muitos não se conheciam. Muitos sabiam um pouco mais ou um pouco menos de um de outro. Então toda essa sinergia que foi criada, toda essa mescla, buscou, assim, criou uma energia muito boa para Furnas, uma energia muito boa para o país, uma energia muito boa para o esporte olímpico. Então a gente vem acreditando fielmente que acho que estamos no caminho certo e que o projeto tende a amadurecer cada vez mais, né? E eu acho que isso ganha todo mundo, ganha o Brasil, ganha Furnas, ganha os atletas, ganha o esporte brasileiro, dúvida, né? Ganha a sociedade. E a gente, como no esporte interativo e a mídia esportiva de forma geral, sempre quando chega próximo desses eventos, às vezes critica muito a falta de apoio que alguns esportes têm e critica até as empresas que chegam em cima da hora e pede muito que esse apoio tem que ser ao longo do tempo. A gente sabe que, infelizmente, a estrutura, às vezes até federativa, a estrutura do esporte brasileiro, ela deveria dar mais apoio aos atletas de várias modalidades e isso, infelizmente, não acontece. Então é muito importante também a gente dar o reconhecimento quando esse trabalho é feito, porque isso é muito importante para o resultado. Como você disse, o César Cielo talvez não dependa desse apoio para o sucesso dele, mas ter esse menino que está começando e ver o César Cielo lá, e como você disse, tem várias variáveis que vão dizer se o atleta tem sucesso ou não. Mas na hora que você apoia um atleta e ele sabe que aquele apoio é perene, uma das variáveis você já eliminou. Porque logicamente você pega um atleta que não sabe se no mês que vem vai ter dinheiro para ir treinar, com certeza isso vai influenciar no resultado esportivo dele, né? Fábio, o projeto de Furnas, da equipe Furnas, eu converso muito isso com os atletas. E eu sempre, para cada um, eu tive o cuidado de falar a mesma coisa, assim. E eu acho que isso que ficou uma coisa muito saudável de trabalhar. Como eu comentei, os atletas hoje frequentam Furnas como se fosse a casa deles e eles têm orgulho de fazer parte do projeto. Muitos deles ligam para a gente, aí não tem quando é que eu vou participar de tal coisa, aí não tem mais nada para aparecer, e aí não. Então eles começaram a criar essa aptidão, essa relação muito, muito interessante. Eu acredito que o projeto traz para eles uma coisa fundamental, que eu acho que todo atleta tem que ter, que é pré-requisito para qualquer resultado, para qualquer carreira, para qualquer plano futuro, que é a tranquilidade. Então hoje o projeto de Furnas traz para eles uma tranquilidade, uma visão a longo prazo, uma visão de uma grande meta, né? Porque a grande meta hoje é a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Então esse elemento da tranquilidade eu acho que não tem preço para eles. Então hoje eles sabem que o projeto de Furnas tem essa visão de futuro, tem essa visão de longevidade, tem todos esses elementos diferenciados que Furnas não está preocupada se o atleta está ganhando, está perdendo, se está machucado, se está competindo, se está em nível internacional, se está em nível nacional, se parou de competir, como nós temos o caso da Daiane dos Santos, como temos o caso do Clodoaldo, que está prestes já, né, que nem ele mesmo brinca, de pendurar a sunga.
Então, assim, o Furnas não está preocupado com isso. O Furnas está preocupado em estar presente ali ao lado do atleta, gerando essa tranquilidade. A gente procura amplificar, né, todas as informações dos atletas, então nós utilizamos toda a estrutura de Furnas para levar os atletas a todos os lugares do país. Então nós temos assim, muitos empreendimentos nossos, são lugares no interior do país como um todo, em todas as regiões. Então não tem preço você ver a população, as crianças, a sociedade como um todo, vendo uma Daiane dos Santos, vendo um César Cielo, vendo um Daniel Dias. Isso é uma coisa que realmente não tem como você tangibilizar. E volto a dizer, e é o compromisso de Furnas em estar junto ali com a sociedade, com um compromisso social, um compromisso esportivo também, e de uma grande empresa que sempre foi, que sempre será, mas que precisava gerar essa visão e essa relação com a sociedade. Legal. A gente vai para a última parte aqui da nossa conversa, onde eu quero saber de você um pouquinho quais são os planos de 2016 e o que você imagina que vai ficar depois de 2016 e a sequência disso. Mas antes vamos conhecer mais o Empreendedores do Esporte Sebrae, onde a gente sempre traz uma empresa que também está investindo e apostando no esporte para crescer no mercado. A Praia de Ipanema sempre foi um local muito frequentado por cariocas e turistas que frequentam a cidade do Rio de Janeiro. E agora quem vem até aqui pode aproveitar uma academia a céu aberto. Atrai muito turista, né? Então tem o local facilita, né, essa mistura, essa diversidade. Uma empresa com objetivos de não só lucrar, mas fazer o bem. O Rio Academia é um projeto social que tem por objetivo estimular a prática da atividade física. É um projeto que começou em 1999, aqui mesmo no Posto 10 em Ipanema, e que foi um desafio muito grande. Uma ideia do Marcos Moraes, que ele viu esse projeto acontecendo em Venice Beach, na Califórnia. Só que lá os equipamentos eram de ferro, né? Um projeto feito para todos os públicos. Ele é muito gratificante porque você consegue no mesmo ambiente, você observar pessoas, né, no convívio, né, de diferentes classes sociais. E o convívio aqui é maravilhoso. Esse equilíbrio, né, que tem do local, né, ser muito agradável, né, isso propicia um ambiente muito agradável tanto para o praticante e para o professor também. Uma oportunidade que não pode deixar de ser aproveitada. Pois é, pessoal, não custa nada, pode vir. O projeto vai estar funcionando aqui no Posto 10 da Praia de Ipanema até o dia 27 de fevereiro. E as nossas atividades são basicamente musculação, o crossfit, nós temos ainda yoga tai chi chuan e a capoeira também. Muito legal essa história aí de Rio Academia, mais uma empresa que está apoiando o esporte aí, abrindo as portas para a galera entrar nesse mundo desportivo aí, praticando esportivo, que isso agora é uma moda, todo mundo quer se exercitar, entrar no clima da Olimpíada e poder ter uma saúde um pouquinho mais em cima, né? Ainda bem que tá essa onda. Eu tô tentando voltar também, mas de vez em quando uma dorzinha aqui ali, eu invento desculpa. Todo mundo, né? Tá tudo difícil. Invento desculpa para segurar, falar, essa dor não passa. Agora, pra gente chegar no fim do nosso papo aqui, que tá muito legal, olhando um pouquinho, 2016 já tá quase aí, a Copa do Mundo vai passar muito rápido, e aí o foco totalmente para a Olimpíada. Como vai ser essa reta final de vocês até a Olimpíada? E o que você imagina que vai ficar, a gente fala muito em legado olímpico, né? Mas o que vai ficar também do legado de Furnas pós-Olimpíada e se é que já existe um plano para continuidade disso? Fábio, 2016 ainda está, né, estamos a caminho dele, né? Então o que nós esperamos é que, primeiro, que o Brasil tenha uma performance não só em toda a parte de infraestrutura, como a parte dos resultados esportivos melhor da sua história, né? Então, assim, a gente aposta muito nisso, um compromisso de Furnas está participando um pouquinho, de um pedacinho em relação a isso. Dentro do nosso planejamento de comunicação e marketing, a ideia é seguir até o final de 2016, aproveitar o 2017 para fazer um grande balanço, uma grande avaliação do projeto, pegar todas as lições aprendidas, avaliar os resultados,
contornar ou alterar qualquer tipo de equívoco ou de erro, que isso acontece, e é muito importante, né? A gente está avaliando e atentos a isso. E quem sabe, assim, continuar, né, com uma visão de futuro, né, duplicando o projeto, visando as Olimpíadas de 2020. E mesmo não tendo esse elemento do Brasil ser o grande anfitrião, mas de poder estar participando e dando continuidade ao projeto como um todo, ao projeto trazendo todos os elementos sociais que são importantes da gente trabalhar. Da Olimpíada, mas ela é muito mais um marco do que, de fato, onde o projeto está amarrado, né? Exatamente. Nós olhamos a Olimpíada como uma garantia de levar a longevidade do projeto. Se nós não colocássemos o marco de 2016, nós poderíamos correr o risco de qualquer tipo de acontecimento empresarial, você ter que fazer uma alteração de rumo, de projetos. Isso acontece muito no segmento empresarial. Então, quando nós cravamos o 2016, nós assim blindamos o projeto de tal forma, dizendo, ó, esse aqui é até 2016. 2017 cabe uma avaliação, cabe um replanejamento, ok, mas até 2016 essa longevidade está garantida. Então, assim, o plano atual de Furnas é esse. E, em paralelo, nós temos todo um planejamento de marketing que gera ações publicitárias, ações de ativação de marca, e nós vamos continuar fazendo isso, utilizando sempre esses atletas como grandes formadores de opinião, como grandes interlocutores de Furnas para com a sociedade, porque a gente acredita que isso facilita muito a questão do entendimento, né? O entendimento do que é o negócio de Furnas. Como eu comentei, uma empresa que é a espinha dorsal do setor elétrico, 40% da energia do país passa por Furnas. Isso é uma ordem de grandeza incrível. 63% dos domicílios brasileiros são abastecidos com energia de Furnas. Então, isso são números que talvez não passe pela cabeça das pessoas. Que não passe pela cabeça das pessoas, até porque Furnas é uma empresa de infraestrutura ligada totalmente à geração e transmissão de energia, mas ela não está diretamente ligada ao consumidor. Então, assim, a gente tem que ter toda essa estratégia para poder levar essa mensagem para que a sociedade brasileira tenha noção do compromisso, da grandeza e do que é o negócio de Furnas. Então, essa é nosso planejamento. Para esse ano, nós estamos entrando com um planejamento um pouco até diferenciado. Nós vamos pela primeira vez participar de um projeto de tênis. Então, nós vamos participar do ATP Tour, que vai ser feito aqui no Rio de Janeiro, com todo um planejamento, toda uma estratégia, já olhando um elemento de internacionalização da marca Furnas, né, uma visão de futuro mesmo, que é um dos nossos grandes desafios. A partir de 2016, os atletas eles já proporcionam para Furnas um contato até em nível internacional. Nós tivemos só um detalhe, Furnas foi capa de um jornal russo com as atletas da dupla de praia vencendo a etapa da Rússia, em Moscou, e foi capa estampada da modalidade. Legal. Isso foi um marco para a empresa, né? Você levar a marca Furnas até a Europa, até a Rússia, coisas muito longínquas, né? E até fora um pouquinho, até da estratégia de negócio de Furnas. Mas mostrou que, com planejamento, com estratégia, tudo pode ser alcançado. Claro. Então, a questão da internacionalização é um desafio nosso, de conseguir amplificar em níveis internacionais toda essa grandeza da empresa, toda essa robustez que Furnas como eu falei, sempre foi e sempre será, não só para o Brasil, e quem sabe para o mundo como um todo. Legal, legal, né? Muito legal. Assim, acho que para mim foi legal aprender muita coisa, o pessoal de casa com certeza também aprendeu um pouquinho do que é Furnas, né? Que talvez muita gente não conhecesse, e principalmente de como o esporte pode ser usado para ajudar a empresa e a volta também, né? Como a empresa como a Furnas consegue de fato ajudar o esporte. Acho que é louvável, acho que vale o destaque da gente aqui do Esporte Interativo. Tomara que tivessem muitas empresas que pensassem como vocês. Com certeza o esporte brasileiro hoje estaria em outro tamanho. O Esporte Interativo está de portas abertas para dar visibilidade para todos esses projetos de vocês. Isso é uma coisa nossa, assim, uma política nossa de não esconder marca de ninguém que patrocina o esporte,
muito pelo contrário, deixar muito claro quem são as empresas que fazem isso. E dos atletas de vocês estão sempre de portas abertas. Obrigado pela aula de estratégia de marketing assim que você deu pra gente. E, de novo, obrigado por ter aceitado o convite de participar do Esporte SA. Fábio, eu é quem agradeço em nome do nosso presidente, do Dr. Flávio Decar, em nome de todos os funcionários da empresa, para a gente uma oportunidade enorme que o Esporte Interativo está proporcionando para a gente, de poder falar um pouquinho, de poder trocar um pouquinho de ideias, de também passar uma mensagem, né, e informações da empresa para todo o público, para todos os telespectadores e para toda a sociedade como um todo. Legal, muito obrigado a você que está em casa assistindo. Lembre agora, quando você acender, apagar a luz da sua casa, provavelmente tem um trabalhinho de Furnas ali por trás. E quando você estiver assistindo esses esportes e esses atletas que Furnas também patrocina, saiba que tem também um valor de Furnas ajudando ali o esporte a crescer. A gente fica por aqui, o Esporte SA fica por aqui. A gente volta em outro programa contando mais um pouquinho desse outro lado do esporte que é tão importante para a gente. Esporte Interativo, a emoção que o Brasil merece.